trazendo à sua memória o Evangelho de Marcos, capítulo 4, só na memória, você não precisa nem abrir, e você conhece a história. Inclusive, nós ministramos, se não me falha a memória, terça-feira aqui nesta casa, sobre o momento em que Jesus prega o dia inteiro, e ele vai atravessar para a região de Gadara, aonde ele vai libertar um moço que é oprimido há muitos anos. E a gente vai encontrar no texto uma ocorrência de uma grande tempestade que se levantou no barco em que Jesus estava. E nós também vamos encontrar vários barcos que começaram acompanhando Jesus, mas o texto no singular, ele vai dizer que no barco de Jesus entrava água e que no barco, o barco era castigado pelas altas ondas. Me parece que quando a tempestade se levantou, alguns barcos foram de volta. Mas não é isso que eu quero falar com os irmãos essa noite. Eu quero falar sobre o que acontece na vida da gente. Às vezes a gente está fazendo tudo certo, às vezes a gente está fazendo a vontade de Deus com cargo na igreja. Não confunda a vontade de Deus com ser dizimista. Não confunda a vontade de Deus com tomar santa ceia. Eu falo viver, vivenciar, temer a palavra, respirar a palavra, executar a palavra. Não basta conhecer, não basta repetir a palavra. A gente encontra os discípulos nessa passagem, que eles escutavam a palavra, eles viram milagres, sabiam repetir a palavra que Jesus até então tinha pregado até aquele incidente, mas no dia em que eles precisaram demonstrar fé, foi muito diferente. Porque há momentos na vida que a gente vai ser confrontado, que a gente vai ser colocado sobre algumas condições, que aí não é para repetir o que se aprendeu, também não é para ensinar os outros o que se aprendeu, é para viver aquilo que aprendeu. E aqueles discípulos estavam num barco aonde eles foram provados. Jesus sabia que aquela tempestade iria se levantar. Sabia, isso é fato. Era mais uma lição para os discípulos, para eles crescerem na fé. Mas também não é esta a mensagem da noite. Observe que de Jesus sair de onde ele estava até aquela região, levantou-se uma tempestade para impedir Jesus. Não foi uma tempestade para castigar Jesus. Foi uma tempestade que se levantou simplesmente para impedir Jesus e os discípulos de chegar lá. Mas Jesus não seria impedido. E para os discípulos aquela tempestade foi uma lição. Mas repara no texto. Jesus não tinha culpa daquela tempestade. Os discípulos também não tinham culpa naquela tempestade. Aquela tempestade foi apenas uma ação de um teste. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai olhar a diversidade climática e as forças até do próprio inimigo, talvez querendo usar um artefato, um jeito para impedir. Mas aquela tempestade não impediu Jesus de chegar do outro lado. Jesus chegou, os discípulos tiveram uma grande lição e o endemoniado foi liberto. Mas tem tempestade na vida da gente que não é a igual de Jesus. Tem tempestade na vida da gente que é fruto da nossa desobediência. Eu sempre me preocupo com esses moços que filmam, que estão na mídia, que estão na mesa de som, e eu acho que eu vou começar a fazer umas perguntas no meio de semana para eles responderem a mensagem, para ver se eles estão prestando atenção, porque são ovelhas também. Porque nós, às vezes, ficamos assim, não, a gente está envolvido, não funciona assim não, irmão. Tem nada a ver esse negócio de estar envolvido em alguma coisa na igreja e achar que Deus vai passar um paninho em cima das nossas coisinhas erradas. Como também me preocupo com os obreiros que estão lá fora, porque precisam ser ministrados. E por que eu estou dizendo isso? Porque Jonas era profeta de Deus.
e tomou uma atitude na vida sem consultar o Senhor. Mas ele era profeta de Deus. Jonas conhecia Deus. E olha, não conhecia de ouvir falar. Ele era alguém que Deus falava com ele. E Deus dá uma missão para Jonas, para ele ir para uma nação pagã, falar de arrependimento. E isso foi constrangedor para Jonas, porque o fato dele ir pregar para uma nação pagã, para eles se arrependerem, aquilo para ele foi algo da cabeça dele, fora do contexto. Como assim, Deus? Como que o Senhor me manda ir pregar para uma nação cujos quais eles são terríveis? E, na verdade, Deus estava usando Jonas para envergonhar Israel também, porque a nação de Israel, tribos do norte, estavam rebeldes a ouvir a Deus, estavam insensíveis à voz de Deus. Jeroboão II estava reinando nas 10 tribos do norte, e o povo de lá, é interessante, eu quis anotar isso para compartilhar com os irmãos, que embora se dissessem tementes a Yahvé, eles estavam vivendo uma vida perigosa, demais, irmãos. É a vida religiosa, é um perigo para nós. E Deus levanta Jonas para pregar uma nação, para dar até uma cutucada em Israel e dizer: ó, vocês como nação eleita, olha que ponto que vocês estão. Jonas, a gente sabe do resultado da história, ele vai pregar a cidade de Nínive, ele prega, há um arrependimento, e as pessoas então, naquela palavra que Jonas, usado por Deus, ministrou a eles, se aquebrantaram. Lá na frente, 150 anos depois, novamente eles se rebelam. Mas Deus deu a chance àquela geração de mudar a história. Mas uma das coisas que me chama a atenção no texto é que, embora Israel, querido, tivesse ouvido Deus falar com eles, Israel não se arrependeu. Mas os que não eram israelitas ouviram e se arrependeram. Mas o que também é interessante nesse texto para nós essa noite é que o próprio profeta se recusa a ouvir Deus. Como pode alguém que Deus fala com ele dar-se à desobediência? Como pode alguém que tem nível de intimidade com Deus, de Deus falar com ele, essa pessoa resolver simplesmente não ouvir Deus? Mas Jonas fez exatamente isso. Sendo profeta de Deus, Deus falando com ele, ele resolveu fazer do seu jeito. O nosso jeito não dá certo. Desde o dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós precisamos entender que ou ele é verdade na nossa vida, ou a condenação vai pegar, vai ser mais pesado. Porque Satanás não brinca de ser demônio, de diabo, ele é, e Jesus falou para que ele veio. Agora, o perigo que estava circuncidando não apenas Jonas, mas toda a nação, porque Jeroboão II, que reinava naquele tempo em Israel e não em Judá, a nação estava desfrutando, querido, de uma paz relativa. A nação estava vivendo um momento assim de uma certa prosperidade humana muito boa. A Síria e a Assíria, elas estavam enfraquecidas. E Jeroboão II conseguiu restabelecer o domínio sobre a fronteira. Com isso, as tribos do norte tomaram novamente uma força econômica. Elas tomaram novamente uma estrutura de nação um pouco mais forte. Enquanto elas estão, de uma certa forma, melhor no que diz respeito à prosperidade, ou seja,
o domínio das nações que as afrontavam diretamente foi enfraquecido. E naquele instante, então, houve uma paz relativa. Você sabe, relativo não significa aquilo que é de fato. Há uma correlação com algo. E aquela prosperidade era uma relação momentânea. Mas diz a história bíblica que no mesmo tempo em que as tribos do norte estavam bem, numa prosperidade relativa, ou seja, Deus estava permitindo por um instante aquela situação, não abençoando. Deus estava permitindo, e ao mesmo tempo que Ele permite, Ele ainda usa de mais uma ação para trazer consciência e dizer: arrependam-se do caminho que vocês estão tomando. Mas a nação, então, ela não faz. Eles continuam olhando para o que eles têm. E a história diz que, por um lado, eles estavam bem financeiramente, mas eles estavam pobres e miseráveis espiritualmente. Foi um momento da história da tribo do norte que eles estavam vivendo uma situação antagônica, ou seja, enquanto eles estão tendo uma condição financeira razoável, boa, porque acabou-se a guerra, o inimigo ficou sufocado por um tempo, os sírios e os assírios, isso mexeu com outro lado que não deveria mexer. Eles passaram a serem os mais pobres. A pobreza de Israel não foi mais a moeda, mas a pobreza de Israel passou a ser uma pobreza espiritual. E diz também a história que a fé de Israel se tornou ritualista. Você sabe o que significa isso? É ir a um templo, praticar a liturgia, os atos de uma religião, sem que ao menos esteja o espírito, a ação daquilo dentro da gente. E a nação, porque ela estava prosperando financeiramente, ela se tornou uma ação em que a fé ficou fraca, que ela ficou pobre e que também ela se tornou um rito. Rito é como se você conhece algumas religiões que elas têm gestos dentro da sua ação religiosa. Alguns, os católicos, por exemplo, eles quando passam em frente a uma igreja, em frente a uma cruz, eles fazem o sinal da cruz. É um rito deles, é um ato religioso. Outras religiões, como por exemplo os muçulmanos, eles no pôr do sol se posicionam em direção a Meca, dobram o seu joelho onde eles estiverem, estendem um tapete onde eles estiverem e faz as suas orações em direção a Meca. É algo da religião. Mas, e nós? Será que a gente também não tem alguns ritos? Bom, pode ser que a Santa Ceia se tornou o que não é, mas se tornou um rito. Aqui na nossa igreja tem gente aqui que só vem em culto de Santa Ceia. Aqui, na Igreja do Brasil para Cristo de São José dos Campos. Só vem em culto dia de ceia, quando tem pregador de fora. É um rito. O resto dos dias do mês, você não as encontra, não as conhece. Tanta coisa que a gente precisa tomar cuidado. Porque, por um lado, pode ser que o meu bolso esteja bem, eu esteja ganhando muito dinheiro, eu esteja empregado, eu esteja com um carro razoável, a minha carreira profissional vai bem. Mas se tem alguma coisa que está roubando os princípios e valores de Deus, não é bênção para a nossa vida. Satanás, não se esqueçam que ele é um ilusionista, ele é um artífice. E Jesus, na palavra, diz que ele, se possível, transforma-se em anjo de luz para enganar, para transparecer que ele é do bem. Então tem coisas na nossa vida que a gente precisa tomar cuidado e não confundir materialismo, não confundir comodismo com bênção de Deus. A gente vem para a igreja
para ouvir, prestar culto, e prestar o culto a gente começa no dia a dia, em casa, mas de fato, quando a gente entra aqui, a gente vai ofertar, cantar, desde o momento do louvor, mas principalmente para ouvir que Deus vai falar com a gente, para entrar em nós a palavra, fazer um quebrantamento em nós, uma análise de consciência, tomar cuidado, porque, amados do Senhor Jesus Cristo, nós temos um adversário da nossa alma, o nome dele é Satanás, e ele quer nos impedir de estar em comunhão com Deus, ele quer nos enganar o máximo possível, para que a gente perca a fé, para que a gente perca a comunhão com o Espírito, e o arrebatamento venha e a gente nem suba. A nação de Israel, ela está vivendo um momento muito bom financeiro. Mas olha o que diz o texto, que eles estavam no um dos piores momentos da fé, porque a fé se tornou ritual. Não é que eles não iam, não é que eles não estavam, não havia espírito, alma, desejo, comprometimento, vontade de fazer. Eu hoje estava falando para a Fernanda assim, você percebeu o silêncio dos obreiros? A escala de obreiros não saiu, não teve um que ligou para perguntar se a escala saiu. Você percebeu como estão as coisas, Priscila? Israel estava se tornando cada vez mais idólatra e a justiça pervertida. Se por um lado estava acontecendo da nação prosperar, algumas coisas, repete comigo, algumas coisas, mais forte, algumas coisas se tornaram o centro da adoração. Tiraram o lugar de Deus. A nação se tornou pervertida, abriu princípios, abriu propósitos, começou a ter ações que não são mais coerentes. E aí, meu irmão, diz a história que a nação passou a ter uma justiça pervertida. Os valores daquilo que era um dia importante, agora passaram a não ser mais tão importante. Mas a conta financeira vai bem, obrigado. Não interessa se no culto eles não sentiam mais a presença de Deus. Não interessa mais se Deus falava pelo profeta. O profeta podia falar, mas eles não escutavam. Mas a vida financeira, bem, obrigado. Mas a história registra que Deus deu uma cutucada neles. Primeiro, porque a misericórdia de Deus não é para um, é para todos. E aquela nação, descendente, também de Noé, aquela cidade, aquela nação que Nimrod foi o seu fundador, tinha também a chance de mais uma vez se arrepender. Mas, naquele momento, Israel pouco se interessava pelas coisas espirituais, porque as coisas materiais estavam bem. A paz e a riqueza haviam tornado Israel moral, eticamente corrompida. Abra sua Bíblia, por favor. 2 Reis, capítulo 14. 2 Reis, capítulo 14, que não é um texto base, mas para a gente pontuar se o que eu estou falando aqui está no princípio bíblico. Verso de número 23. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com o que fez pecar Israel. Também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, o qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Efer. Jeroboão está reinando, a nação está vivendo um tempo de economia tranquilo,
há uma pseudo-prosperidade, mas o texto diz que o governo e as pessoas não tinham mais por Deus temor e não queriam mais ouvir o profeta. Amós, capítulo 5, versos 5 em diante. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor, e vivei, para que ele não irrompa na casa de José como um fogo, e o consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna, e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o 7 estrelo, e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e faz escurecer o dia como a noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome, o que promove súbita destruição contra o forte, de modo que venha destruição contra a fortaleza. Odeiam na porta ao que os repreende e abominam ao que fala sinceramente. Amós e Jonas são profetas contemporâneos, ou seja, eles viveram ao mesmo tempo de vida em que um estava usado por Deus em algumas situações e o outro em outras situações. E os dois relatam o que Deus lhe dissera, o que Deus falara com eles. E a nação é aqui repreendida pelo Senhor, porque a nação, conforme nós lemos, ela está tão bem, olhando ao lado, não lhe tem necessidade, não lhe falta nada, que as coisas espirituais ficaram em segundo plano. Os princípios ficaram em segundo plano. Em tal ponto que se perverteu o juízo, que perdeu a ética, perdeu o respeito e se tornaram religiosos. E aí o texto também em Amós tem um ponto de acusação maior. Amós diz o seguinte, você pode ler inclusive na versão linguagem do dia de hoje, ou da King James, que ela diz o seguinte: aqueles homens, ou seja, aquela população, passou a odiar os profetas e os homens de Deus que os repreendiam. Eles passaram a ser odiados por eles. E eles não queriam mais ouvir. Olha o que Amós fala. Odeiam na porta ao que os repreende e abominam o que fala sinceramente. Esse era o quadro que estava acontecendo. E é interessante, queridos, a gente olhar para este cenário, que no mesmo tempo em que Deus está enxergando tudo isso, Deus está falando com Jonas uma coisa, falando com Amós outra coisa, mas tudo caminha aonde Deus quer. Embora as pessoas não façam o que Deus quer, Deus não tirou os olhos. Ele não perdeu o controle. E o fato é que Deus chama a atenção daquela nação. E por várias vezes, a consequência foi uma só. Eles desprezaram os princípios e valores de Deus. E sabe aquelas duas nações, Síria e Assíria, que estavam em silêncio, porque naquele tempo eles tinham como se tivessem o domínio sobre aquelas duas nações? Como consequência dessa apatia espiritual, a Assíria se fortaleceu, e foi a Assíria que se levantou e levou as tribos do norte presas. Cadê o dinheiro agora dos homens? Cadê os bens da tribo do norte? Cadê a tua força, tribo do norte? Porque nós não temos nada se Deus não nos der. Atenção, crentes no Senhor Jesus. Relembrai-vos, relembremos, que nem a nossa vida é nossa. Há um sopro divino dentro de nós. O dia que Ele quiser tirar, Ele tira. Essa nação que eles desprezam, foi ela que passou a rasteira e levou. Mas sabe o que é mais interessante?
é que os assírios, a capital dela era Nínive. E Deus mandou o profeta pregar arrependimento na terra daqueles que um dia iam vir sobre eles. A cabeça de Jonas faz um certo sentido, porque aquela nação era má. Eles estavam momentaneamente. Mas as coisas em Israel iam bem. As coisas em Israel parecia que era impossível de dar errado. Irmãos, aonde que vai dar certo coisas que Deus não está em primeiro lugar? Alguém me explica? Atenção, crentes desta casa. Aonde vai ter bênção quando valores e princípios são ignorados? Cai no conto do vigário quem quer, irmão. Cai no golpe do diabo quem quer. Se Deus não for honrado, não tem vitória, tem derrota. É só questão de tempo. É dentro desse contexto que agora sim entra a palavra da noite. Jonas capítulo 1. Verso 1, a palavra de Yahvé veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua malignitude subiu até minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor e partiu na direção de Tarsas, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa. Encontrou um navio pronto para zarpar para Tarsas, pagou a passagem, embarcou, a fim de ir para a cidade de Tarsas, tentando escapar da presença de Yahvé. Contudo, o Senhor fez soprar um vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar. Se eu faço um ponto aqui. Eu comecei falando com vocês da tempestade que Jesus estava. A tempestade em que os discípulos também estavam. Só que naquela tempestade, a condição da tempestade foi muito diferente desta aqui. Porque naquela, Jesus está fazendo a vontade do Pai. Repete comigo. Naquela, Jesus está fazendo a vontade do Pai. E Jonas está fazendo? Jonas está fazendo, irmãos? Não está. Na roça, diz o seguinte, 2 pontos, abre aspas, Felipe Castro. Está procurando chifre na cabeça de cavalo. É isso que Jonas está procurando. Ele está profeta, ele é profeta, Deus fala com ele, Deus revela coisas para ele, mas eu acho que deu um piriri em Jonas. Porque ele resolveu da sua cabeça fazer diferente do que Deus mandou ele fazer. E não deu certo. Verso 5. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico. E cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus. Em seguida lançaram ao mar a carga do navio com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio e, tendo-se deitado, dormiu profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e indagou: como é que você consegue ficar dormindo numa hora dessas? Levanta-te agora mesmo e comece a clamar também ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não venhamos todos a perecer. Então os marinheiros chegaram a uma conclusão entre si: vinde e lancemos sortes para saber quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E de fato jogaram as sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Imediatamente lhe perguntaram: declara-nos, pois, nesse momento, por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia? Que coisa, hein, irmão? Que pergunta. Você já parou para pensar?
que ninguém consegue enganar Deus, esconder de Deus. Olha a pergunta dos incrédulos para um profeta que está dormindo no porão. Tentou fugir, foi para o porão, dormiu. Deus falava com ele. Os homens chegam para ele e falam assim: profeta, por que está acontecendo esse negócio? Olha bem, de onde vem e qual a tua terra? A que povo você pertence? E Jonas passou a responder-lhes: eu sou hebreu, temo a Yahvé Elohim, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então aqueles homens ficaram horrorizados e lhe repreenderam: que é isso que fizeste? Porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor, pois ele já lhes havia contado tudo. Considerando que o mar estava cada vez mais revoltoso, os marinheiros lhe inquiriram: o que devemos fazer contigo a fim de acalmar este mar? Diante do que Jonas lhes aconselhou: pegar-me e lançar-me ao mar, e ele haverá de se aquietar, pois sei que esta violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Contudo, os homens ainda se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra, todavia sem sucesso, e o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Por isso suplicaram a Yahvé nesses termos: ó Senhor, eis que nós te rogamos, ó Yahvé, não nos deixe morrer por conta deste homem, e que não nos culpe pelo sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste como te aprouve fazer. Então agarraram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e logo se acalmou. Assim que notaram que o mar se aquietara, todos os homens adoraram e louvaram a Yahvé com grande temor, oferecendo sacrifícios e fazendo votos. Entre mentes, Yahvé, o Senhor, fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Ou seja, porque era crente, porque era profeta, porque ouvia Deus, porque Deus falava com ele, resolveu tomar uma decisão cujo qual ele achou que estava certo. Você percebe que ele vai, e a gente conhece esse texto, ele não ora. Irmão, olha para mim. Crente, se é crente, não toma decisão sem orar. 2, nós não temos nenhum amparo bíblico nas Escrituras para dizer que a gente pode orar e dar prazo para Deus responder. Não tem um versículo que vai dizer assim: você ora e se Deus não responder em 24 horas, você toma a sua decisão. Primeira coisa, irmãos, jamais, atenção, jamais vai ser de Deus algo que vai estragar a nossa comunhão com Deus. Amém? Jamais será bênção algo que vai estragar o meu relacionamento com Deus. Jamais um negócio será de Deus quando os princípios e valores de Deus vão ter que ficar em segundo plano. Acorda! Não pensemos que porque o mar está calminho agora, porque os negócios vão bem, que é de Deus. Jonas, onde que Jonas estava com a cabeça? Mas ele era profeta, pastor. E Deus com isso? Deus não deu um comando, Deus não deu uma ordem. Ele botou na cabeça que ele que tinha que resolver. Ele botou na cabeça que ele é que sabia o que era melhor. Para Tarsis, não, indo para lá, para Nínive e para as tribos do norte. Simples assim. Eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis. E Deus vai ter que entender que eu estou chateado. Aonde é, irmão? Aonde que tem essa conversa na Bíblia? Quem conhece Deus sabe que Deus é soberano. Sabe que Deus dá ordem para o vento, como lemos aqui.
Sabe que é só Deus que pode acalmar a tempestade. Mas tem homem que levanta a tempestade na vida dele. Tem crente que levanta a tempestade ministerial, profissional, conjugal, familiar e na vida física. Como? Quando não toma decisão pautada na vontade de Deus. Eu repito, irmãos, como é que certas coisas na vida Deus pode aprovar quando vão contra a sua própria palavra? A gente olha em Marcos capítulo 4, que eu disse para você, e a gente encontra uma tempestade que se levantou para atrapalhar Jesus. Amém? Até aí ou não? Uma tempestade para provar os discípulos. Amém? Até aí? Todos estão compreendendo? Essa tempestade aqui não. Essa tempestade aqui foi para tratamento. E olha que Deus deu chance para Jonas. Se ele não se arrependesse e não orasse, outro ele ia levantar para mandar lá para Nínive. Mas eu acho que Jonas ia virar literalmente ração do grande peixe. A gente olha para o texto de Marcos e para o texto de Jonas, e a gente vê que Jonas entra no barco contra a vontade de Deus. Jesus entra no barco para fazer a vontade de Deus. Amém? Tem tempestade na vida da gente, irmãos, que por fazer a vontade de Deus, elas vão se levantar. Só porque você está fazendo a vontade de Deus. Mas olha que diferença da tempestade que se levanta porque a gente está fazendo a vontade de Deus. Quem está no barco com a gente é Jesus. Mas o barco que Jesus não está, não vai dar certo. Jonas entra num barco contra a vontade de Deus. A gente vê Jesus em Marcos 4, ele não quebra princípio e nem valores. Pelo contrário, a vida de Jesus é aplicar valores e princípios da vontade do Pai. Jonas ignora a vontade do Pai, quebra princípios e valores. Pastor, mas ele é profeta. Mesmo sendo profeta, ele pagou para ver, mais um pouco ele perde a vida. Se ele não se arrependesse, pedisse perdão, ele ia perder a vida. Mas pastor, como é que pode estar aqui, irmãos? Um alerta para mim, um alerta para a igreja. Não basta dizer aleluia, glória a Deus, conhecer o Senhor. Tem que ser obediente, irmão. Tem que viver. Tem que andar na presença. Se Deus falar para você não vai para a esquerda, você não vai para a esquerda. Se Deus falar para você senta, senta. Se Deus falar para você aquietai-vos de saber que eu sou Deus, aquieta o facho. Deus vai te exaltar na hora certa. Deus vai abrir a porta na hora certa. Deus vai dar o socorro na hora certa. Mas quando eu ponho a minha mão, você está olhando para um homem de 54 anos de idade que já tomou muita paulada na vida, porque muitas das vezes, irmãos, eu quis fazer as coisas sendo crente, filho de pastor, obreiro, eu botava umas coisas na cabeça, falava, não, vamos, mas meus irmãos, como eu me arrependo das bobagens que eu já fiz na minha vida, porque esse negócio de orar, e se Deus não responder em 3 horas, eu vou fazer. Desde quando? Desde quando eu dou ordem para Deus agora? Senhor, amanhã meio-dia, hein? Se meio-dia, sabe quando que Deus é meu empregado? Nunca, nunca é e nunca será. O meu relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento de interesse, irmão. Sabe por que não pode ser por interesse? Porque se Deus essa noite tocar no coração de alguém aqui, e Deus te mandar abrir mão de tudo, para você ser missionário e você não for, prepare-se para ser infeliz. Prepare-se. Se Deus essa noite mandar você fazer alguma coisa, e você resolver fazer outra, não pense você que Deus vai impedir você de fazer, não. O que acontece com Jonas aqui, é que tem vidas,
que estão dependendo. Mas Deus não podia levantar outro? Podia. Mas você já ouviu na Bíblia um versículo que diz assim: a quem muito Deus dá, muito será cobrado? Tem comunhão com Deus. Deus abençoa e você faz o que quer, Jonas? Faz não. A gente olha aqui e vê que Jesus é o Filho de Deus e obedece a Deus. Jonas é profeta e se acha no direito de desobedecer a Deus. Querido, a decisão de Jonas, primeira coisa, irmãos, eu vejo alguns absurdos nesses meus anos de crente. Eu não vou nem falar de pastor. Decisões que nós homens tomamos, e a gente fala assim: vamos orar, que seja feita a vontade de Deus. Eu pergunto aqui, meus irmãos, se Jonas orasse aqui, e Deus não respondesse, será que seria então a vontade de Deus Jonas ir para Tarso? Não, porque Deus já deu o comando. Isso aqui, é a Bíblia. Palavra que profetas morreram por ela, apóstolos escreveram, o diabo tentou sumir com os manuscritos, mas chegou até nós. A Bíblia, aqui, ensina o sujeito, o homem ser homem, a mulher ser mulher, o filho honrar pai, honrar mãe, a ser honesto, a ser temente a Deus. Está escrito aqui. A gente fala na escola dominical, culto de ensino. Começamos um estudo agora sobre o livro de Jeremias. Está aqui. Eu não posso simplesmente alegar que eu não conheço a palavra. Deus falou com a gente. Deus está falando com a gente. Se a gente olhar para essa história, Jonas, irmão, a decisão dele não é uma decisão de oração. É uma decisão de carne. É uma decisão de eu quero. É uma decisão, vou fazer o que eu penso. Deus não impediu Jonas de tomar a decisão errada. Mas Deus apenas o fez sentir por uns dias o que é andar fora da vontade de Deus. Eu sei que alguns irmãos aqui, como eu, gostam de peixe. Mas se a gente ficar meio-dia dentro de um lugar com o resto de peixe, a gente vai ficar ruim. Eu sei, Priscila, que tem coisas, por exemplo, que a gente, às vezes, no primeiro instante não percebe. Mas isso é ruim, irmão, quando o nosso coração é duro, a ponto de não querer ouvir o que Deus está falando. Porque o Pai corrige e disciplina aquele que ama. Mas filho rebelde colhe a sua rebeldia do que fez com o pai. A Bíblia diz que Jonas tomou uma decisão por si só, mesmo sabendo qual era a vontade de Deus. Ele pagou a passagem. Pagou. Tem gente que paga para ver, irmão. Tem mulher que paga para ver. Paga para ver no que vai dar. E o que é pior, algumas e alguns ainda falam assim: pois eu pago para ver. Você acabou de dar na mão de Satanás o direito dele fazer palhaçada. A nossa vida não pode ser uma vida baseada em emoção, irmão. A gente tem família. A gente é obreiro na casa do Senhor. Como que vai ser a nossa descendência amanhã, irmãos? Como é que os nossos descendentes amanhã vão olhar para a nossa história e vão tomar ciência que tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu na família, foi por causa de uma bobeira, foi por causa de uma atitude carnal sua ou dele? Quantas histórias bonitas estão se perdendo por causa de capricho. Deus não
impediu Jonas. Você vai. Ele foi. Eu olho para o texto, irmão, e vejo que não é porque nós conhecemos Deus que temos o controle sobre Deus. Há um tempo atrás, uma certa igreja fazia um programa de televisão e falava assim: faça isso e ponha Deus contra a parede. Pelo amor de Deus, o que é isso, rapaz? Que falta de Bíblia. Homem nenhum pode colocar Deus contra a parede, meu irmão. A gente serve a Deus por amor ou a gente não serve. As tribos do norte aqui diziam que serviam a Deus, mas era uma vida religiosa, vida vazia. Não obedeciam a Deus, coisa nenhuma. Mas porque as coisas momentaneamente estavam indo bem. Somos, às vezes, irmãos, impacientes. E meninos. Agimos, às vezes, como meninos. O senhor não vai comprar para mim minha bolinha de gude? Então não vou no culto hoje. O senhor não vai dar meu pipa? Então também não canto mais na igreja. O senhor não vai me dar minha bola? Então também eu não faço mais. Quem que perde? Quem que perde? Você acha que Jesus vai perder? Quem perde sou eu, que perdi a chance de entrar para a história, de ser usado por Deus, de deixar um legado abençoado, de deixar uma história. Porque não é fácil servir Jesus, não, irmão. Servir Jesus é custoso, sim. O problema é que essa geração não quer nada com nada, a geração não quer compromisso com nada. Quer um Jesus que deixa ele beber, fumar, prostituir, não congregar, faltar, irresponsável. Mas quer ir para o céu, quer pão e peixe, mas não quer oração, não quer jejum. Não quer ganhar ninguém para Jesus, só quer o carro, avião, show. Deus não tem filho mimado. E Jonas é profeta. Mas mesmo sendo profeta, Deus deu um corretivo nele e uma chance para ele. Ações geram consequências. Goste ou não goste, o que eu faço hoje vai interferir na minha descendência amanhã. Olha, tem muita coisa que a gente já ganhou umas lapadas de Deus, sim ou não? Às vezes esses dias eu falei aí, olha, rapaz, era para mim estar numa outra vida hoje, sabe? Era para mim ter um pouco mais de tranquilidade. Mas quando eu estava na oportunidade, eu fui menino. Quantas vezes Deus não disse para mim fazer coisas, assinar contrato, eu assinei. Eu assinei contrato que eu não esperei Deus falar. Pelo contrário, eu quis. Deu no quê? Paga a conta, ué. Você não sentou. Como é que é o provérbio? Quem senta na cabeceira da mesa paga a conta. Ué, quem tinha que estar sentado na cabeceira da mesa é Jesus. Eu cheguei em alguns momentos da minha vida, eu falei, Jesus, com todo respeito, senta aqui do lado. Deixa eu sentar aqui. O senhor, eu quero fazer. Pensa que Jesus falou para mim assim, mas esse lugar é meu? Não, eu fiz. Mas anos depois, a gente fica pensando nas respostas que a gente não devia ter falado, nas atitudes precipitadas que tomamos, nas meninices que tomamos. E quem pagou a conta? Pago eu, pago minha família, paga a igreja, pagamos nós. Às vezes a nossa atitude, quanto obreiro, eu não paro para pensar que a minha mancada, a minha responsabilidade está prejudicando o corpo. Eu estou deixando o corpo ficar pesado. Eu estou fazendo alguém ficar sobrecarregado. Não pense, Jesus, vocês não, que Deus não vê essas coisas não, que Ele vê. Jonas, ele tomou uma atitude, mesmo conhecendo a Deus. E aí, irmãos,
conhecer a Deus e não se sujeitar a Ele dá na mesma coisa que incrédulo. O que nós lemos em Isaías 59 hoje aqui? As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Iniquidade é aquilo que é contrário. Ué, se eu digo que sou de Deus, eu não oro, eu não tenho paciência, eu não me submeto à palavra, eu não busco ao Senhor e eu tomo decisões, irmãos. Jonas tomou uma decisão, e a decisão que Jonas tomou foi uma decisão carnal, capricho. Provérbios, capítulo 4, eu não vou lembrar o versículo, mas é mais para o finzinho. Diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É aqui, irmão. Se eu não tomar cuidado do meu coração, eu brigo com o meu vizinho. Eu brigo com Fernanda. Mesmo ela estando certa, eu brigo com ela. Eu brigo com vocês. Sabe quem que ganha? No primeiro lugar, e o único lugar é o diabo. Não foi o Espírito Santo que ganhou. Quando eu faço a minha vontade, eu estou fazendo a oração errada. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Continue, igreja. Seja feita. Não, de novo. Pai Nosso que estais no céu. Vamos lá. Mais alto. Assim. Para aí. E agora? Eu, irmão. Acho que desde a época de escola, até hoje, acho que essa oração é meio universal, é ou não é? Você vai em qualquer lugar, até os ateus falam, vamos fazer uma oração aqui. Aí todo mundo, Pai Nosso que estás no céu, todo mundo faz. Passou aquele momento, um já está xingando, está bebendo, já está de olho na mulher do outro, o outro já está dando fechada no outro, mas acabou de falar, seja feita a tua vontade. E o mais interessante, irmão Jorge, a gente fala assim, ó, assim na terra como no céu. Irmão, muita coisa que a gente faz, o céu está dizendo, mas que é isso que ele está fazendo? Aonde que esse menino está com a cabeça? Eu fico imaginando, querido, eu com a minha cabeça problemática. Senhor não está vendo, Kleber? Fica na sua, você também já fez. Mas o Senhor vai dar ruim, mas está lá. Sabe o que eu me lembro desse texto? Lázaro, o mendigo, e o rico. Quando os dois morrem, e você conhece a história, em que o rico, com a sua prepotência, a sua arrogância, né? Porque rico sempre acha que ele não vai passar por crise. Ele sempre acha que está tudo bem. Até que chega o dia. Aí ele fala assim, o pai Abraão, manda, olha bem como é a cabeça, manda que Lázaro toque, ou que faça, manda que eu volte, permita que o Senhor fale assim, olha, eles têm as leis e os profetas. A gente tem a palavra, irmão. A gente vem aqui na igreja para ouvir, para cultuar, mas principalmente para receber uma palavra que vai dar norte para a nossa vida. Sim ou não? Que vai trazer uma direção para a nossa vida. Pelo menos, eu venho para cá. Amanhã é um dos dias que eu sento para receber palavra. Quando eu sento no pastoreio de pastores, eu sento e deixa a pipoca pular, o chicote estalado. Papai está falando, eu tenho que ouvir. A gente vem aqui, irmãos, num momento como esse. Palavra revelada. Deus dizendo, não faça. Para com isso. Não estraga a sua vida. Não estraga seu ministério. Não estraga seu casamento. Não estraga seu relacionamento. Deixa eu abrir a porta. Deixa eu fazer o que eu quero. Tem coisa que Deus manda a gente fazer, que às vezes até vocês falam assim para mim, não acredito que o senhor vai fazer isso. Eu falei, nem eu. Tem hora que nem eu acredito. Mas eu vou contra a minha natureza. Porque eu, por mim mesmo, eu por mim mesmo não estaria em algumas situações. E muitas das vezes, irmãos, a minha primeira ovelha se chama Fernanda. E muitas das vezes, eu
desce algumas coisas aqui assim, ó. Eu falo, ai, Senhor, eu vou fazer, o Senhor sabe que eu não queria fazer por tua vontade. Aí eu faço, mesmo quando eu não quero. Passa-se alguns dias ou alguns meses, eu vejo o resultado e eu fico um cara de tacho perante Jesus. Porque eu vi que o que eu fiz, deu certo, abençoou, curou, restaurou, libertou, e a minha vontade era imperfeita. Por isso que a Bíblia diz que a vontade de Deus, vamos juntos, é boa. Mais uma vez, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Como Jonas, irmãos. Quem é que nunca disse assim, Deus tem que avalizar esse negócio? Vamos orar aqui, irmão. Vamos orar aqui, vamos botar a mão e Deus vai dar vitória. Tem coisas que estão claras que não vão dar certo. Também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Como é que eu tomo decisões na minha vida que vão trazer ações contra aquilo que Deus estabeleceu? Por que Deus não impediu Jonas de embarcar? Porque a decisão de embarcar sempre é nossa. Amém, Gisele? A decisão de embarcar sempre é nossa. Esses dias, Fernanda disse um negócio para mim, ela falou assim, você é meu marido, você é o profeta dessa casa, a decisão que você tomar, eu estou com você. Pesou? Mais um pouco. Porque dependendo da decisão que eu tomar, eu vou expor minha esposa, eu vou fazer ela sofrer. Eu sou pastor dessa igreja, estou pastor dessa igreja. Mas a minha primeira ovelha está em casa. E quando eu vejo uma frase como essa, ela disse assim, decisão que você tomar, eu vou estar do seu lado, Kleber. Ela está ouvindo eu falar isso aqui a primeira vez. Eu fiquei pensando, Senhor, que peso sobre a minha alma. Deus não vai impedir a gente de embarcar. Mas depois que embarcar, eu tenho que ser homem para assumir que a responsabilidade é minha. Independente de Deus não estar no barco. E certas tempestades, não vamos amanhã dizer, Deus, onde tu estás? Que o Senhor não me ouviu. Onde eu estou? Eu estou no mesmo lugar, ué. É mais ou menos aquela história que eu já disse para vocês. Resolve tomar uma atitude na vida e fala assim, a mulher que tu me destes, o marido que tu me destes. Ela falou, eu te dei? Eu não te dei nada, você nem orou. Você que quis, ué. Como é que eu que te dei? Você que caçou o assunto. Você chegou para mim e falou, é bonitinha, é pitulinha, então, senhor, põe... Não. Agora, filho, não joga esse BO para mim, não. Porque Jonas era profeta, ele achou que Deus ia reconsiderar a sua decisão. É. Tem homens de Deus aqui essa noite? Homens, sexo masculino, cabra macho, tem? Levante suas mãos. Quem está em dúvida aí? Amém. Tem dúvida não? Homem não toma atitude de menino, viu? Homem não. Tem mulher de Deus aqui dentro essa noite? Levanta a mão. Amém. Então toma atitude de mulher de Deus. Tome atitude de mulher de Deus. Não diga que é mulher de Deus. Não façamos como os discípulos, que quando estavam no barco com Jesus, ficaram em pânico, dizendo, Senhor, o Senhor não está vendo? Creia. Creiamos aplicando para a vida. O texto diz que Jonas,
Ele não disse para Deus não, ele simplesmente fez o que ele quis. Deixa eu perguntar uma coisa que é o óbvio do óbvio, né? Deus mandou Jonas para Tarsis? Não. Ele foi porque ele quis. Deus respondeu alguma oração de Jonas, do tipo: Senhor, dá licença, posso me aproximar? Posso orar? A gente achou aqui tantos dias de jejum, de oração. A gente achou Jonas indo conversar com Amós, conversar com outro homem, porque é outra coisa que a gente faz. E eu já disse isso aqui, irmãos. E eu não posso ser menino. Quando vocês trazem uma decisão para mim, do tipo assim: pastor, estou comunicando o senhor, o que o pastor de vocês faz? O que o pastor de vocês faz? Está me comunicando? Ok. Mas tem coisas que vocês já perceberam. Eu nem digo assim, ó, Deus te abençoe. Ah, caçar chifre na cabeça de cavalo, rapaz. Você acha que eu vou falar para Deus abençoar aquilo que eu já estou vendo que Deus não está no negócio, rapaz? Amanhã você ainda vai colocar eu no negócio do balaio e vai dizer, ó, o pastor que não orou. Não orou o quê, rapaz? Você que entrou no barco para trás porque você quis, rapaz? Não. Eu não acho aqui um Jonas que consultou o Senhor antes da decisão. Pelo contrário, ele sabia qual era a decisão. Mais uma vez, eu vou falar para a noiva do Cordeiro essa noite. Existe alguma possibilidade de Deus mandar fazer aquilo que vai contra a palavra dele? Não. Então tá. Então, se tem alguma coisa que vai trazer malefício para a minha fé, de Deus não é. Pode ser o meu querer. Aí é diferente. Eu quero. Ah, você quer. Beleza, ué. Faça. Saul não quis fazer um monumento para ele. Deus não impediu. Faça. Virou um rei sem Espírito de Deus. Jonas, ele fez como homem de Deus. E ó, irmão, eu não estou aqui desdenhando Jonas não, viu? Jonas é homem de Deus. Segundo alguns autores, e isso faz coro com o meu pensamento, se você ler o livro de Jonas, que é curtinho, você vai perceber que em alguns momentos fala na primeira pessoa do singular. Então, ele mesmo não escondeu esse texto, não. Isso aqui é uma lição para mim, irmão. Controle suas emoções. Quem não controla suas emoções dá bom dia a cavalo. Cai do cavalo. Perde a família. Perde o ministério. Perde a unção. Perde a coroa. Perde a bênção. Não existe sucesso sem Deus. Às vezes nós entramos em barcos furados e depois nós queremos que Deus nos ajude. Decisões que vão contra o Senhor nunca vai ser bênção. Pessoas inocentes podem perder suas vidas por nossa causa. Tem presentes que Deus nos dá, que nós jogamos fora. Mas sempre vai haver quem queria ter o que a gente tinha e não valorizou. A atitude de Jonas foi tão egocêntrica que ele viu jogando, as coisas foram jogadas fora do barco, coisas que não era dele, mas não tocou nele. Nós temos a mania de colocar algumas coisas na cabeça, ainda orar para que Deus venha abençoar aquele negócio. Não sei se vocês se lembram, alguns anos atrás, um escândalo em Brasília, que alguns, dizendo ser evangélico, receberam propina, ainda foram, sem saber que estavam sendo gravados, depois de receberem dinheiro sujo, ainda vão e dão as mãos e oram: Senhor, muito obrigado por esse negócio. É o máximo da cara de pau, né, irmão? Um homem daquele não passa gel após a barba, ele passa óleo de peroba no rosto após a barba. Porque não é possível um trem daquele. Às vezes, eu não sei porquê, irmãos, Deus dá chance de arrependimento, mas com Nadab e Abiú não foi assim.
Foi uma vez só o fogo estranho. Nossas precipitações. E eu estou fechando. Não tem dinheiro no mundo que vale a pena perder as bênçãos de Deus. Porque Deus está em silêncio. Não significa que Deus está aprovando algumas coisas na nossa vida. Trocar honra de Deus por capricho é sinônimo de estupidez. Tem cargas do barco que nunca mais vão ser possíveis de serem recuperadas. A igreja entendeu? Tem decisões na nossa vida, irmã Rita de Cássia, que Deus vai nos perdoar. Mas algumas cargas que estavam no barco não se recuperam mais. Quem está entendendo? É como um crente que se desvia, vai para o mundo, comete um crime. Deus pode perdoá-lo. Mas se ele for condenado pela justiça, ele vai ser condenado. Pastor, mas como é que ele vai fazer quando ele for puxar os antecedentes criminais dele? Vai aparecer lá? Vai. Mas Deus não perdoou ele? Perdoou. Mas é uma consequência do que ele fez. Ele jogou fora do barco a carga da honra, do nome limpo. Mas quando ele estava tocando aqui, ó, tocando pandeiro aqui, era culto de oração, culto da tarde, era 4, 5 pessoas, aquilo era pouco para ele. Aquilo era pouco, ele queria o sucesso. Abrir e fechar a igreja, igrejinha, povinho. Meu negócio é o estrelato, certo? Servir a cálice da ceia. Meu ministério é outro, cara. Meu ministério é... Entendeu? Qual que é? Entendi não, irmão. Entendi não. O diácono Isaías, outro dia me fez lembrar que alguns anos atrás eu vi um testemunho dos mais lindos da nossa geração. Um juiz do Tribunal de Justiça Federal, homem muito respeitado no estado do Rio de Janeiro. Ele era diácono de uma igreja. E aí, o diabo tomou a surra, foi entrevistá-lo, porque soube que ele era ministro do Tribunal Superior e era diácono na igreja. E quando chegou lá, pegou aquele juiz, ministro, desembargador, abrindo a igreja, arrumando os bancos. Pegou o ministro, diácono, passando pano na igreja antes de começar o culto. Não estava lá na porta, não, com o pé na parede, estava conversando, não. Estava fazendo papel de diácono mesmo. Não é comédia, não. Diácono mesmo. Arrumando tudo. E o repórter só clique, clique, clique. Viu ele fazer tudo. E detalhe, o culto começava às 19. Às 17, o juiz estava na igreja, arrumando a igreja, para que 7 horas da noite a igreja estivesse limpa, arrumada, para começar o culto. Aí quando ele fez tudo, o repórter veio e falou: doutor fulano de tal. Ele disse, olhou bem. O senhor não é doutor fulano de tal? Disse, aqui não. Aqui não. O senhor não é? Não, aqui não. Aqui eu sou diácono. Mas o senhor não é fulano? Eu sou lá, eu tenho uma profissão lá. Mas muito me admira. Sim, eu sou lá. Mas o senhor está aqui limpando a igreja, arrumando as coisas. O senhor não se sente menosprezado com isso? Ele disse assim, lá, qualquer um que estudar, pega essa aí, viu, obreiro? Qualquer um que estudar, pode chegar no lugar. Mas ser levantado pelo meu Deus para ser diácono na obra é coisa muito mais especial que ser o desembargador. O repórter calou a boca, foi para casa, soltou a matéria, e aquele homem disse assim, e falta 1 ano
para me aposentar de lá, para ficar aqui ajudando o meu pastor. Falei, como assim? Eu vejo meu pastor aí andando por aí, eu quero ajudá-lo. Sabe, queridos do Senhor Jesus, às vezes a gente vem para a igreja, nossos cultos, e a gente quer ouvir uma palavra assim, né? Daquelas que vai gerar. Mas está difícil hoje, a gente glorificar naquilo que Deus está pedindo para a gente. Só que Deus continua sendo Deus, eu gostando ou não gostando. A mensagem dessa noite é: o que é mais importante? A minha opinião ou a opinião de Deus? O que é mais importante? Quantas pessoas esta noite gostariam de estar sentado no lugar que nós estamos, na posição que nós temos, ter algumas responsabilidades que temos, mas elas não podem mais. Algumas coisas impedem elas para isso. Algumas pessoas trocaram a casa do Senhor pelo cárcere, entraram em guerras que não precisavam entrar, tomaram decisões, como Jonas, entrar no barco que não é para entrar. E aqui eu quero adorar o Senhor e orar com a Santa Igreja de Deus. A opinião que é mais importante não é a minha, é a de Deus. Se Deus falar para mim, é assim, eu tenho que fazer assim. O dia em que eu tomar uma posição que não for a posição que Deus mandou tomar, eu vou chorar, eu vou me arrepender. E eu vejo tantas moças fazendo isso, tantos rapazes fazendo isso, tomando decisões, tantos crentes supostamente velhos tomando decisões de nécios. A opinião. Irmã Eliane, esposa do irmão Gabriel, que conhece também a Escritura. A doutora Fernanda, que conhece também. Galardão. Alguém me explique como é o galardão. A gente só sabe que tem, que vai receber. E não está escrito que o pastor, que o músico, alguém vai receber. A única coisa que dá um pouco para a gente entender é que diz assim: aquele que der um copo d'água a um profeta receberá galardão de profeta. Então a gente já fica imaginando, porque ser profeta é osso. É osso. Oséias, Amós, que nós lemos hoje. A geração odiava os profetas. Odiavam, porque eles repreendiam. Eu espero que você não me odeie, não porque eu sou profeta, mas porque eu quero encontrar você no céu. O que interessa, meus amados irmãos, é que a gente levante a cabeça. E eu vou dizer uma coisa para vocês, querido. Eu gosto muito de um pãozinho com ovo. Bom demais. Mas tem gente que não gosta. Mas eu gosto. Não tem problema comer pão com ovo. Pãozinho com ovo. A limonada gelada até chora quando acaba. Mas um pão com ovo, hein? Uma limonadinha gelada. Do céu, hein? Top, não é não, Rita? Aí, irmã Maria de Lourdes. Pãozinho. Com uma sardinhazinha. Com alfacinho. Vai ter gente fazendo assim. Aquele pãozinho com alfacinho, um agriãozinho, uma rúculazinha. Sabe como é que é o trem? Pãozinho francês. Fresquinho. Pão francês de novo, pai. Cadê meus croissants? Está na padaria para você trabalhar e você comprar. Porque o pão aqui é abençoado. É mais importante ter um pãozinho com alface, um ovinho. Às vezes a gente vai ter que rachar meio ovo, né?
com dor no coração. A gente vai rachar. Mas quando você comer aquele pão com ovo, você vai sentir o gosto da bênção. Vai fartar, abaixure, canta lá. Vai dar paz na alma. Você vai olhar ao redor da sua mesa, vai ver sua família e vai dizer: louvado seja Jesus Cristo, nosso Senhor. A gente está comendo pão com ovo, mas está todo mundo salvo aqui em casa. Estou tomando aqui o cafezinho, porque café, água está caro para chuchu. Não sei o que está mais caro, se o café ou gasolina. A gente falava assim: vamos tomar um café junto. Hoje a gente já tem que falar assim: vamos tomar uma água junto. O quilo do café está coisa de louco só. Hã? Eu falava para os irmãos: vamos tomar um café. Hoje eu já estou falando: irmão, você traz o café, o pão está mais barato. Mas tomar, querido, um cafezinho preto, sem algumas coisas, mas ter a bênção de Deus, é muito melhor. Sim ou não? Sim. Que adianta ficar rico e perder a salvação? Ganhou, mas perdeu a comunhão. Jesus falou: tolo, se hoje pedir a tua alma, o que você tem para entregar? E Jesus está voltando, viu, irmão? Jesus está voltando, é bom acertar a carga do negócio aí. É bom acertar as coisinhas. Para de palhaçada. Quem não dá assistência, perde para a concorrência por incompetência. Vou mais. Não falte, para que a sua falta não seja notada, que não faz falta. Você não quer fazer? Está tratando a obra assim? Para você é assim? Está pensando o quê? Deus vai dar um jeito. Deus vai ajudar. Deus vai tocar. Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. Agora, entrar no barco para Tarsis, quando Deus está mandando ir para Nínive, nunca deu certo. Meus irmãos, assim disse o Espírito Santo para nós essa noite. Que a nossa opinião não seja a opinião do mundo. E vou dizer uma coisa para os irmãos: a opinião do mundo nunca vai bater com a opinião da palavra. Sempre os conselhos do mundo vão ser bobo. Você vai perder. O que é isso, cara? Sua mulher não está aqui, seu marido não está aqui. Que isso, cara? Não tem nada a ver, todo mundo faz. Eu não sou todo mundo. O meu nome está escrito no livro da vida. Amém, Santa Igreja? Amém. Fique em pé em nome de Jesus.